Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Chegar, diretamente aqui dos estúdios da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, trazendo vários temas que envolvem a sociedade. E desde 2018, quando a gente protocolou então o projeto 1180, que é o projeto de lei à época de inclusão dos medicamentos à base de cannabis no SUS, que essa pauta acabou ganhando muita força e acabou se tornando um tema central do nosso mandato. Hoje já é lei, está produzindo seus efeitos, já tem gente iniciando o processo para receber os medicamentos. E para falar sobre esse tema tão especial para mim e para muita gente que acompanha a gente, eu trouxe aqui o Dr. Renato Muniz Giácio. Dr. Renato, que depois nós vamos falar também, a gente já se conhece há um bom tempo, mas eu fiquei feliz que ao saber, né, que depois da formação ele também está dedicado a essa causa. Biografia: é médico formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, é anestesiologista formado pelo Hospital Geral de Pirajussara, é pós-graduando em psiquiatria pelo Instituto Albert Einstein, professor no curso de extensão em medicina endocannabinoide na prática clínica e diretor científico da Green Book Academy. Dr. Renato, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Caio, eu fico muito honrado pelo convite. Acho que é uma causa que a gente acredita muito, que a gente defende, e poder estar aqui, ainda mais agora, depois da entrada da cannabis no SUS, é muito, muito gratificante. Que bom, fico feliz que o nosso trabalho está rendendo, mas então vou confidenciar aqui, Dr. Renato, a gente se conhece porque a gente estudou na mesma escola lá na Praia Grande à época, né? Então estou fazendo aqui só uma confidência, né? Então eu falei já, mas reitero que fico muito feliz ao ver, né, o profissional que você é hoje e também dedicado a essa causa. E eu queria que você pudesse explicar para a gente como é que você se interessou sobre a temática. Eu imagino, não sei se foi na universidade mesmo, mas normalmente é depois que as pessoas acabam conhecendo um pouco mais. Queria entender como é que surgiu para você a cannabis medicinal. Olha, quando eu estava fazendo anestesiologia, a gente costuma estudar bastante a parte de tratamento para dor e tudo mais, e foi em 2019 que eu comecei a estudar a cannabis voltada para dor crônica, né? Só que naquela época ainda era muito difícil o acesso aqui no Brasil. O acesso começou a se tornar mais fácil, né, a partir de 2020. Então, na época, eu lembro que eu estudei e tal, essa parte mais teórica, mas não me aprofundei tanto quanto depois eu fiz em 2021. E eu já fiquei muito deslumbrado quando eu li pela primeira vez trabalhos, principalmente o professor Elisaldo Carlini, que é um grande nome que a gente tem aqui no Brasil, Dr. Rafael Mechula, entre outros, e aquilo acabou depois virando a minha paixão. Mas a primeira vez que eu vi que eu comecei a estudar cannabis 2019. Foi em 2019. Pô, não faz tanto tempo, e eu te vejo já hoje falando sobre o tema em diversos lugares, né? Eu estou vendo aqui que você é professor no curso de extensão da medicina endocannabinoide. Então, que bom que nesse pouco tempo também você conseguiu assim, ganhar tanta experiência, e acho que nada melhor do que assim, a vivência com os teus pacientes que te comprovam as mudanças que a cannabis pode proporcionar. Então, no teu consultório hoje, os principais pacientes se dão em torno da dor crônica? Hoje em dia eu atendo pacientes, principalmente psiquiátricos também, mas o carro-chefe são dor crônica. Eu comecei voltado para dor crônica, só que ali em 2021, final de 2021, ainda era muito pouco os médicos que prescreviam cannabis. Então, começou a chegar paciente para mim com ansiedade, paciente para mim com insônia, Alzheimer, Parkinson, diversas outras patologias que eu precisei até entrar depois de uma pós-graduação para realmente entender mais a fundo toda essa parte psiquiátrica, para dar mais segurança para os meus pacientes, para dar um tratamento mais assertivo. Então, eu atendo hoje em dia desde dor crônica a
a pacientes psiquiátricos também. Tá. Acho que era legal a gente falar sobre dor crônica, doutor Renato. Como é que agem, né, os fitocannabinoides no corpo humano? Porque eu já tinha escutado falar, inclusive talvez hoje seja uma das principais condições em que as pessoas utilizam os medicamentos à base de cannabis, dor crônica. A gente não conseguiu incluir no SUS nessa primeira fase. É uma luta que nós vamos trilhar daqui para frente. Vou precisar muito contar com a sua experiência para me ajudar. Mas eu queria entender como é que os fitocannabinoides agem no corpo humano em relação à dor crônica. Então, os estudos para dor crônica eles já estão até bem avançados. Assim. É uma patologia em que a gente vê que a cannabis ela tem um resultado eficaz. Evidência mais robusta, assim, né? Evidência mais robusta. Principalmente dor crônica neuropática, causada por alguma lesão de nervos. Mas ela atua da seguinte forma. A cannabis, ela modula a dor. Então, a gente tem uma percepção diferenciada através do uso dos canabinoides, dessa dor. Vamos pegar, por exemplo, um paciente fibromiálgico, que tem a fibromialgia. Ele geralmente tem uma sensibilidade à dor muito, muito maior do que pessoas que não têm essa patologia. Quando você faz o uso da cannabis, ela ajuda nessa modulação, nessa percepção da dor. Então, o paciente fibromiálgico ele acaba percebendo a dor de uma forma reduzida, modulando essa dor, permitindo, portanto, uma melhor qualidade de vida, uma menor sensação da dor, o que acaba ajudando demais. Eu tive eu recebi aqui uma paciente de fibromialgia, eu vi, a gente fez um podcast. Eu assisti. A Lívia, ela é bem também assim entusiasta do tema e assim os relatos dela em relação à dor são muito fortes. E ela já tem também utilizado os medicamentos já faz um bom tempo e tem modificado a vida dela para melhor por completo. Agora, você me falou que você também hoje atende para ansiedade. Acho que isso tem muito a ver também, né? Esse período que você passou vamos dizer, a estudar mais sobre a temática, também é um período de pandemia. A ansiedade acabou ficando ainda mais evidente, acho que nesse período de pandemia e pós-pandemia. Uhum. Então, na ansiedade, tem a mesma função ou ela age diferente a partir dos pacientes que têm ansiedade? Ansiedade, nós temos bastante estudos, mas não são tão robustos quanto dor crônica, quanto epilepsia, né? Síndrome de Lennox-Gastaut, Dravet, esclerose tuberosa, isso até já está no SUS, né? Isso. Mas nós vemos que pode ser muito positivo. A gente vê fisiologicamente dizendo, quando faz uso, por exemplo, do CBD, ele atua em receptores que medicamentos ansiolíticos atuam também. Então, tem uma explicação científica também para um uso na ansiedade, mesmo que não tão robusto, tá. Mas principalmente clinicamente, vendo meus pacientes, muitas vezes a gente não faz um tratamento em monoterapia, né, somente a cannabis, mas a gente entra, por exemplo, com um ansiolítico e com a cannabis, a gente vê que a gente consegue usar doses menores desse ansiolítico. Ou às vezes paciente que faz uso de ansiolítico em altas doses, a gente entra com a cannabis, consegue diminuir. O que também gera uma melhor qualidade de vida para esse paciente, que vai acabar usando menos alopáticos. Os efeitos colaterais também são tendo menores efeitos colaterais. Ansiolítico tem muito efeito colateral, náuseas, vômitos, entre outros, e acaba reduzindo, sabe? Uma dúvida, os teus pacientes, quando você apresenta essa possibilidade da cannabis medicinal, tem resistência em relação a isso? Ou, assim, acho que imagino que eles já estão tentando outros tratamentos e acabam assim, sendo bastante empáticos, ou tem resistência em algumas famílias? Olha, hoje a maioria dos meus pacientes eles são bem empáticos, até porque eu atuo já, eles já vêm até mim com essa intenção. Não que necessariamente eu vá prescrever, eu atuo de uma forma generalista nesses casos, né? Mas eles já vêm com essa intenção.
Porém, no passado, quando eu comecei, sim, tinham alguns que eram um pouco resistentes, até porque era mais focado no tratamento para dor e tudo mais. E então eles se mostravam um pouco resistentes. Mas eu tô vendo que isso está cada vez diminuindo, né? Diminuindo. Tá cada vez diminuindo. E você poderia falar que isso acontece da mesma forma em colegas médicos, ou essa resistência é maior na medicina? Olha, eu tô vendo que os colegas médicos eles estão cada vez mais interessados em aprender do que em resistir a essa terapêutica que vem crescendo exponencialmente, né? Se a gente pegar na PubMed hoje, que é a área onde a gente estuda, artigos científicos e etc., tem mais de 13.500 estudos lá. E isso cresceu demais nos últimos 5 anos. Então, continua crescendo, continua crescendo. O médico que não se interessar o mínimo possível por isso, vai acabar ficando para trás. A medicina a gente tem que estar sempre atualizado, se atualizando, né? E você acha que tem a ver com geração, Renato? Assim, uma nova geração de médicos que assim estão mais antenados a essa prática do que médicos que já têm uma formação há mais tempo e têm mais resistência, ou não? Isso depende muito de cada um. Cara, eu acho que sim. Eu acho que a geração ela tem uma influência muito grande sobre isso. Principalmente a gente pega gerações anteriores, as nossas, que são mais conservadoras, já vem de uma influência cultural do proibicionismo muito grande, que na nossa geração esse tabu já foi quebrado. Então, eu tô vendo que tá mudando muito essa cabeça. E as próximas gerações, eu acredito que vai ser mais ainda. Então, o pessoal que está se formando agora e tudo mais... Vamos só avançar, né? A tendência é só avançar. Não vai ter retrocesso. Agora, algo que me intriga muito, Renato, e eu tenho percebido do ponto de vista prático para os avanços da lei, são os estudos. E aí eu sempre fico um pouco confuso, eu confesso para você, porque sempre quando eu trago aqui colegas médicos que são prescritores, todos falam de muitos estudos, que o Brasil é o país que mais tem estudo, que a gente tem aqui a USP em São Paulo que faz um trabalho incrível, que a gente tem a Unifesp e tal. E quando eu me deparo dentro do grupo de trabalho que regulamenta essa lei, eles dizem que os estudos que tem aqui não são da mesma robustez que merecem medicamentos para inclusão no SUS. Eu queria que você pudesse fazer um paralelo em relação a isso, se existem estudos que já comprovam evidências para, por exemplo, dor crônica, que você falou que já está mais avançado. A gente tentou avançar com isso dentro do grupo de trabalho, mas teve muita resistência, inclusive de algumas sociedades especializadas desse tema. Onde é que mora aí essa problemática? Os estudos que existem, eles não são, vamos dizer assim, não preenchem todos os requisitos que a Anvisa exige, ou existe outra coisa que está influenciando? Olha, eu acho que a gente perdeu muito tempo de estudos nesse período do proibicionismo, então existem muitas coisas que ainda precisam ser melhores elucidadas. A gente tem muita evidência clínica, mas algumas questões de caráter científico mesmo podem estar faltando, talvez mais trabalhos demonstrando segurança e eficácia a longo prazo, e isso demora um tempo. Agora, com esse maior acesso, maior acesso, Sim, de forma geral, a tendência é que nós tenhamos mais estudos demonstrando isso nos próximos anos, principalmente de eficácia e segurança a longo prazo, o que vai deixar o medicamento mais seguro e aí essa restrição vai acabar caindo por terra. Mas eu acho que é mais essa questão de tempo mesmo para demonstrar. Agora, me tudo chama isso. atenção. Apesar que já tem, mas então, é um ou dois. Tem trabalho já demonstrando segurança e eficácia Cara, a longo prazo, só que de canabinoide sintético, entendeu? Entendi. Eu cheguei a ver, eu não sei se eu estou errado, mas saiu uma normativa, posso dizer assim, do Conselho Federal de Medicina, que é um órgão bastante conservador para os produtos à base de cannabis, e lá a dor crônica estava com evidências robustas, pelo que eu vi. Aí quando eu fui levar isso dentro do grupo de trabalho, não, mas isso aqui não é um estudo, isso aqui é uma, assim, como se fosse uma opinião de um ou outro médico. Então, é importante a gente poder ouvir alguém também
como você que já está na área, está prescrevendo e está tendo resultado prático nos pacientes, para a gente poder chamar a atenção aí da Secretaria de Estado para ser mais abrangente, né? mais abrangente nessa nossa regulamentação aqui. Dor crônica é um tema que merece toda a nossa atenção. Olha, eu acho que, com certeza, eu acho que se fosse para a gente introduzir mais uma patologia aí... Dor crônica. Seria dor crônica. A gente está... essa discussão, inclusive a gente achou, os membros do GT, pelo menos a turma que me acompanha mais de perto, assim, e sabe da nossa luta por ampliar as condições, sabe que dor crônica a gente imaginou que já fosse entrar na primeira fase. Acabou que no final da discussão que nós fizemos um subgrupo, os médicos ali presentes optaram por não fazê-lo nesse primeiro momento. Tivemos até o apoio muito importante da Unesp, através da doutora Fernanda Bono Fukushima, que é uma médica bastante respeitada e fez um paralelo. Enfim, não foi, mas nós vamos voltar com esse tema com certeza. Agora, sobre a capacitação de médicos, Renato, porque você também, para você poder compreender um pouco melhor do tema, você foi estudar, você foi se dedicar e isso leva tempo e é importante. Como é que funciona hoje para médicos que querem, por exemplo, entender mais sobre a temática? Existem formações sobre isso, existem associações, existem as universidades. Eu tive aqui com o pessoal do ABC, que faz formação na própria faculdade, extracurricular. Mas como é que funciona para um médico que se formou e quer aprender mais sobre cannabis medicinal? Olha, eu acho que a forma mais segura é o médico procurar cursos, aí, principalmente associados a instituições de nível superior, instituições que garantem aí uma certificação, cursos de extensão, muito melhor do que cursos livres que existem por aí, porque está aparecendo de tudo, né? Tá aparecendo muitos cursos. Mas a gente vê que o nosso acervo em português ainda é um pouco limitado. Então, muita coisa a gente acaba tendo que ler em inglês, aprender inglês, principalmente antigamente. Agora já está um pouco melhor isso. Então, eu acho que o caminho é encontrar bons cursos em que principalmente interajam com outros médicos prescritores, às vezes até de outros países, e que deem todo o acolhimento que esse médico ele está precisando. Como é tudo muito novo, o médico ele fica um pouco inseguro, ali tem uma linha muito tênue do que pode ser feito, do que não pode ser feito, e eu acho que um curso ele deve, no caso, acolher esse médico para dar mais segurança e maior respaldo na hora da prescrição, até para o tratamento se tornar mais efetivo. A gente sabe que o tratamento com cannabis não é igual a um tratamento com medicamentos alopáticos, em que você fala, toma aqui 2 gramas de pirona, que você vai passar sua dor. O tratamento com cannabis ele exige também aí uma relação médico-paciente, em que o ajuste de doses precisa ser realizado de forma efetiva. Se o médico ele não tem um médico já mais experiente, um mentor mais experiente que possa acompanhá-lo nessa caminhada para aprender de fato, o tratamento ele pode ser ensinado de uma forma errônea, sabe? Muita gente me fala isso. Ajuste de dose, uma relação muito próxima do paciente e do médico. Eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, porque eu sei que as 3 condições que entraram nessa primeira fase são mais da neuropediatria, né? São epilepsias. Você chegou a ver o protocolo para a prescrição pelo Sistema Único de Saúde aqui em São Paulo? Eu cheguei a ler, e é até legal que a gente está falando sobre isso, porque até acho que você vai conseguir esclarecer ainda mais para o pessoal. Mas, inclusive, vai ter agora uma família já, que já vai ser... Isso, a gente está com algumas famílias em monitoramento aí que os médicos já fizeram toda a parte do preenchimento, da prescrição. Perfeito. Né? E tem um termo de responsabilidade do paciente também, ou do responsável legal. Mas eu ia te perguntar, na verdade, se você achou que o protocolo ele tá fácil ou se ele tem alguma complexidade mais diferente, mas é mais, acho que, para quem está prescrevendo, né? Eu acho que é um protocolo de farmácia de alto custo, né? Exatamente. Onde a gente tem que preencher a receita de medicamento de alto custo, a gente entrega para o paciente ele busca nas farmácias de alto custo. Perfeito. Medicamentos como a pregabalina já seguem esse Existe uma política no Estado que já funciona de medicamentos de alto custo. Então, para quem já faz, não é uma grande novidade. Mas é importante falar até porque ele foi muito elogiado, o protocolo, ainda que a gente tenha assim, críticas.
a essa primeira fase em relação à quantidade de famílias atendidas, mas o protocolo clínico ele foi bastante difundido e tem sido replicado em outros estados que estão na mesma toada do estado de São Paulo. Legal. A gente deve fazer a primeira entrega aí, oficial na próxima semana, mas creio que não vai passar da primeira quinzena de julho. A minha dúvida era só em relação a um médico particular, ele pode prescrever ou precisa ser um Boa. médico do SUS, no caso? Uma boa pergunta, e eu sempre comemoro essa fala, Renato, porque assim, a gente sempre fala muito do que a gente não conseguiu fazer, né, dentro do grupo de trabalho. Não conseguimos incluir dor crônica, tentamos o autismo e tal, e nós não conseguimos incluir nessa primeira fase. Mas uma das boas vitórias que nós tivemos foi permitir que médicos particulares, seja de convênios ou de clínicas particulares mesmo, possam prescrever também. Porque no início do processo, o debate se dava em torno somente dos médicos da saúde pública, diretos ou indiretos. Mas a gente conseguiu abrir, então, acho que essa é uma boa notícia aí para os colegas médicos. Com certeza. E mais do que para os colegas médicos, né? Principalmente para o paciente na ponta, que é quem precisa tanto do medicamento. Com certeza. Eu tenho aqui, Renato, um outro projeto de lei, que é o PL 563 de 2023, do ano passado, que está tramitando aqui na Assembleia, que autoriza o poder público a plantar para fins medicinais e para fins de pesquisa. Eu sempre pergunto um pouco da opinião do meu convidado, para que ele possa avaliar isso, porque uma das dificuldades que os médicos, os cientistas, os pesquisadores têm é que no Brasil não tem permissão para você ter a planta. Então, assim, como é que você vai ter estudos mais robustos que possam comprovar a evidência para essa ou para aquela patologia, se nem o extrato principal, né, a matriz para isso tudo, você consegue a permissão? Então, eu tenho um projeto de lei aqui que autoriza isso. Queria que você pudesse dar uma opinião a respeito do tema. Olha, eu acho que a gente tem que realmente conseguir colocar em prática esse projeto de lei, porque é algo que realmente vai permitir um estudo muito maior, se você tiver o acesso a essas plantas, a essas flores e tudo mais. A grande questão hoje em dia é exatamente essa. A restrição que os grupos de estudo têm para conseguir estudar a planta, para conseguir plantar e etc. Tanto que agora, com a descriminalização, né, eu acredito que eles acabaram descriminalizando aí 6 plantas fêmeas, porte, né, no caso, descriminalização do porte. Talvez isso também se torne algo positivo para esse ponto de vista de estudos. Talvez as instituições tenham facilidade maior. Maior facilidade, menos medo de que possa ter algum problema. Sem dúvida. A gente está apostando nisso também. O ideal, óbvio, seria que existisse uma lei federal, né, para não ser algo em São Paulo, né? Teria que ser um congresso nacional a debater isso. Mas infelizmente o que eu vejo no Congresso é um caminho contrário, sabe? Querendo fazer algo mais, um tratamento mais de segurança pública sobre essa temática, que deveria se dar em torno da saúde pública, principalmente tentando trazer luz mais a questões envolvendo ao lado medicinal, né? O uso medicamentoso aí da cannabis. Exato. Vamos tentar fazer por São Paulo. Uma dúvida que tem, Renato, porque assim, as pessoas acabam, por vezes, por preconceito, falta de informação, falando algumas bobagens a respeito de cannabis. E eu queria que você pudesse tirar algumas dúvidas nossas. Por exemplo, o histórico que eu sempre tive, até mesmo uma criação mais conservadora sobre isso. Que colegas e pais de colegas, e às vezes até os nossos pais, isso destrói neurônios, isso vicia. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Porque na psiquiatria, os tabus que envolvem a cannabis aí. Tem muitos tabus. Esse que destrói neurônios, eu acho que a gente ouviu a vida inteira falar sobre eles. E teve um professor uma vez que estava dando uma aula e ele disse uma frase bem curta que a gente já consegue entender tudo. Mas nós temos endocannabinoides, né? Nós temos
neurotransmissores que são produzidos no nosso corpo muito semelhantes aos fitocannabinoides encontrados na planta. Então ele fala assim, poxa, se a cannabis realmente matasse neurônio, nós mesmos nos mataríamos e tudo mais. Mas é engraçado, essa questão de destrói neurônios foi uma história criada aí na década de 70 por conta do proibicionismo exacerbado que havia nos Estados Unidos e tudo mais. Então foi um estudo encomendado em que eles pegaram 3 macacos rezos, expuseram esses macacos a cerca de 30 cigarros de cannabis ao dia e depois eles foram averiguar se houve uma lesão neuronal e tudo mais, e houve, com certeza houve. Só que novos estudos que replicaram esse estudo posteriormente da forma correta viram que ele foi realizado de uma forma completamente errônea. Eles queriam resultados rápidos, eles pegaram esses macacos, colocaram em dispositivos, máscaras acopladas na face do macaco, e aquele macaco ele inalava aquela combustão de maconha, monóxido de carbono, naftaleno, tolueno. É óbvio que isso vai causar morte neuronal, vai causar hipóxia, o oxigênio não vai chegar no cérebro. Só que na época, como eles queriam esse resultado, eles falaram, pronto, mata neurônio. Sim. Depois foi feito isso de forma correta e viram que não. Então, mais um tabu aí. Esse é o tabu. E overdose, Renato? Overdose, a pessoa morreu de overdose. Então, esse aí é outro maconha também que fala. Assim, já... Agora tô até falando, né? 2024 anos sem um caso de morte, não sei o quê. Mas isso é uma questão também em que uma questão aí biológica, em que no nosso tronco encefálico, então uma região aí do nosso sistema nervoso, não possuem pouquíssimos receptores para fitocannabinoides. Então, se você inalar ou se você fizer uso de gotas de cannabis, não vai ativar esses receptores do tronco encefálico que são responsáveis por atividades vitais, como nossa ventilação espontânea, o ato da gente respirar espontaneamente, a frequência cardíaca do nosso coração. Agora a gente pega, por exemplo, opioides, como o fentanil, como a morfina, que eles atuam nessa região do tronco encefálico e pode levar, por exemplo, a uma parada respiratória. O indivíduo ele para de respirar e aí ocorre essa morte, talvez em decorrência disso. A cannabis, ela, por não ter esses receptores, acaba tendo uma janela terapêutica maior. Os teus pacientes, especialmente no caso de dor crônica, eu imagino você, para fazer essa definição de qual medicamento, qual produto você utiliza. No caso da dor crônica, todos eles utilizam com THC, o produto full spectrum, ou você ainda mantém o isolado? Olha, geralmente full spectrum. Eu não tenho pacientes que fazem uso de isolado. A gente vê que o THC ele tem um papel muito importante na dor crônica, inclusive já existe protocolo internacional entre diversos médicos, inclusive com a participação de médicos brasileiros, em que eles demonstraram um ajuste de doses eficiente para o tratamento de dor crônica, e o THC ele está presente lá, de qualquer forma. O uso de óleo full spectrum e ainda uma introdução de um óleo rico em THC se houver a necessidade. Então você começa com óleo full spectrum CBD, faz esse ajuste de dose. Se mesmo assim o paciente ainda estiver com dor, você pode introduzir o THC, segundo esse consenso internacional. Ou seja, nesses casos, não dá para tratar o THC como um grande vilão, como alguns tentam tratá-lo. Não dá. Ele tem que ser tratado aí como um fitocannabinoide comum, como os outros, como o CBD, como o CBG, como o CBN, porque ele tem um papel necessário, aí, principalmente no tratamento da dor crônica. Outras doenças também, mas falando especificamente da dor crônica, o THC ele tem um papel muito necessário. É bom você falar isso, porque na lei que foi aprovada aqui na Assembleia e sancionada pelo governador, tem previsão do THC também.
Nessa primeira fase, nessas 3 condições que estão regulamentadas pela lei, que você já disse, Dravet, Gastor e esclerose, é o CBD, é o canabidiol. Mas eu espero que no avançar da inclusão de novas patologias, o THC possa estar presente de forma bastante intensa, especialmente quando for o tratamento de dor crônica. Renato, eu sempre falo aqui para os meus convidados, pergunto, na verdade, nessa fase final aqui do nosso bate-papo, as expectativas dele em relação aos próximos 5 anos dessa temática. E aí você pode se aprofundar sobre, eventualmente, a produção nacional desses medicamentos ou de novos estudos que possam comprovar se, eventualmente, a gente está falando aqui de saúde pública e que a gente tenha isso difundido em todos os lugares. Queria que você pudesse fazer um paralelo. Você falou que de 2019, né, quando você iniciou assim, a sua história, vamos dizer assim, com cannabis medicinal até hoje, já tivemos uma evolução bastante considerável. E para os próximos 5 anos? Olha, eu vejo aí os próximos 5 anos de uma forma bem positiva, é o que eu espero também, né? O que eu confio. Essa descriminalização recente aí do porte acaba também refletindo aí para o uso medicinal também. Eu já vi, por exemplo, paciente que plantava para fazer o próprio remédio para filha epilética, ter o seu cultivo retirado, confiscado. Então, a partir do momento aí que a questão da cannabis se torna um problema de saúde e não mais um problema penal, eu acredito que a gente vai crescer aí de uma forma muito, muito positiva. Em relação aos estudos, eu acredito também que nos próximos 5 anos a gente vai ter muita coisa, principalmente com outros fitocannabinoides, CBG, CBN. A gente vai ter também trabalhos científicos aí demonstrando aquela questão que a gente estava conversando de segurança a longo prazo, de eficácia a longo prazo, porque o acesso já está muito mais fácil, principalmente em outros lugares do mundo. Então, a parte educativa também, a parte de educação médica, eu vejo que está crescendo bastante. Então, eu acredito e eu vejo que o futuro vai ser bem promissor. Assim esperamos. Quando a gente se viu pela primeira vez nos congressos, ainda a cannabis nem estava no SUS de São Paulo. Era um projeto de lei. Era um projeto de lei. Hoje ela já está inclusa. Então, eu vejo de uma forma muito positiva. Que bom, que bom. Espero que realmente esse caminho seja o caminho que nos leve os próximos 5 anos. Amém. Renato, quero só te agradecer, cara, em nome da Assembleia Legislativa, pela tua participação aqui com a gente. Um prazer poder te receber depois de tantos anos, aí que a gente já nos conhecemos bem novinhos, agora aqui, eu numa função, você em outra, e a gente, de alguma forma, se juntando aí para poder fazer com que esse tema possa ser mais democratizado, boas informações, e, pelo menos do meu ponto de vista aqui, o que eu quero é permitir que famílias que não tenham condições de pagar pelos produtos, que ainda são caros para boa parte delas, elas possam ter esse mesmo tratamento. E eu acho que você, de alguma forma, também tem ajudado nesse sentido, então quero te agradecer para você deixar a sua mensagem final. Pô, perfeito, Caio. Eu que agradeço muito, como eu falei, é uma honra estar aqui. Eu acho que você, principalmente, faz parte aí da entrada da cannabis medicinal, não só em São Paulo, mas no Brasil. Então, de uma certa forma, você já entrou na história de uma forma positiva para essa causa. E eu, podendo estar te ajudando de alguma forma, eu fico muito lisonjeado. Agradeço muito pelo convite novamente e conte comigo, meu amigo. Obrigado, cara. Um prazer poder recebê-lo mesmo. Com isso, a gente fecha aqui esse nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado aqui da Assembleia Legislativa, tratando desse tema tão importante e que cada dia vai ganhando uma nova... Vamos avançando uma nova casa. Espero que vocês gostem. Até a próxima, gente. Valeu. Valeu.